A paz para todos. Me chamo Monique Messias. Quem não me conhece, eu vim trazer mais uma palavra do nosso Todo-Poderoso e vou dar continuidade dentro de Esther. Hoje acaba o primeiro capítulo. Amém? Vamos compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, dê seu like. Importante aí vocês compartilhar o vídeo. Amém? Então, vamos dar continuidade dentro do livro de Esther. Então, hoje eu vou estar lendo todo, eu parei no próximo, né? Hoje eu vou estar falando do capítulo 1, continuação, versículo 5 ao 22. O outro eu parei, fui até no 4, né? De 3 e 4, hoje eu vou dar continuidade, mas ele todo. Amém? Quem estiver com a Bíblia, vamos me acompanhando, vou estar lendo por parte e explicando dentro de cada versículo, tá? Mas aí por parte aqui eu vou estar dando uma parada e explicando, amém? Vamos lá. Então, Esther, capítulo 1, do 5 ao 22. Então, vamos lá. Se estiver com a Bíblia, me acompanhe. 5 vai falar: E acabados aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susa, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco e verde, verde azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento mosaico de porfiro, de mármore de madrepérola e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, e quais eram diferentes um dos outros, né? Mas aqui era copos diferentes. E havia vinho real, em abundância, segundo a generosidade do rei. E bebiam como estava prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vashti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre, estava alegre aqui com o vinho, do vinho mandou a Meumã, Biztha, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Vou dar uma parada aqui no 11 agora. Que introduzissem a presença do rei a rainha Vashti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. Era muito formosa. Aqui a palavra está dizendo, muito linda. Então, vou estar dando uma explicação aqui desse resumo, né, do versículo do 5 ao 11. Tá? Então, aqui ele está falando do banquete e a ordem, né, do banquete e da ordem. Então, o rei Assuero e preparou um grande banquete de luxo, era luxuoso, tudo de luxo, né? E de 68 dias,
seguindo por de 7 dias para todos em Suzã, demonstrando o seu imenso poder, o poder ali do rei, e riqueza, poder e riqueza. No último dia, o rei ele estava bem alegre, né, por causa do vinho, então ele estava bêbado e queria colocar Vashti em exibição a todos os homens, a todas as pessoas que estavam ali ao redor, o que era um costume e que Vashti não quis seguir. Então ali ela rejeitou o que o rei pediu. E agora eu vou estar dando continuidade do 12 ao 15 agora. Vamos para a Bíblia. 12 ao 15. A rainha Vashti, porém, ela recusou a ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu. Ficou irado, né? Se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios, né? Ele foi aos sábios ali perguntar. Estou no 13. Então perguntou o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. 14. E os mais chegados a ele eram, aí eu vou falar esses nomes aqui, esses nomes bem diferentes: Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. 15. Os que se deviam fazer segundo a lei, a rainha Vashti, por não haver cumprido a ordem do rei, ela não cumpriu, ela negou, né? A seu rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Dá uma paradinha aqui no 15, tá? Então, vou botar aqui esse do versículo 12 ao 15, fala sobre a recusa e a ira, que ela recusou. Então, a rainha Vashti ela recusou ali a ordem do rei, e o rei considera uma grave insubmissão. Ali ele ficou furioso, muita raiva ali, porque ela negou a ele, né? O rei fica furioso e consulta seus sábios, né? Que ele estava consultando os seus sábios sobre o que fazer, conforme a lei da Pérsia e da Média. Amém? Então, por resumo aqui, cada versículo estou explicando. Então, vamos dar continuidade do 16 ao 20. Bíblia, vamos ler juntos, depois estudem. Então, 16. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes. Não somente contra o rei pecou a rainha Vashti, mas também contra todos os seus príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. 17. Vamos parar no 20. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-se a desprezarem seus maridos quando se disser: o rei Assuero mandou que introduzissem à sua presença a rainha Vashti, e ela não veio. 18. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei: assim haverá
muito desprezo e indignação. 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real. Amém? E escreva-se entre as leis das persas e dos modelos para que não seja alterado. Alterado, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero. E deu o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. Então ali ele já pediu uma outra, né, rainha aqui, para que seja a rainha dele, para que seja uma outra rainha, perdão. Então a outra aqui, eu parei agora no 19. Vamos no 20. E quando o decreto que o rei baixar for publicado, e em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto as nobres como aos humildes. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui do versículo 16 ao 20, do resumo. Então, estou resumindo aqui o que eu estou lendo, cada parte eu estou resumindo, explicando. Amém? Então, vamos compartilhando o vídeo, não se esqueça. Então, aqui, o conselho de Memucã. Aqui foi o conselho que ele pediu. E aí ele fala, o conselheiro Memucã argumenta que a Vaste não ofendeu o rei. Ela não ofendeu apenas o rei, mas causou um mau exemplo para todas as mulheres do império. Ali ela causou uma situação muito delicada, que passariam a desprezar seus maridos. Ele sugere que o rei destitua Vaste e decretar ela de vez, olha aí, ó, que ela nunca mais se apresente a ele, dando seu lugar a outra melhor, né? Então aqui está pedindo uma outra melhor do que a Vaste. Então aqui vamos para o final aqui do versículo 21 e 22, eu vou estar falando que foi o decreto. Amém? Então, 21 e 22, pareceu bem este conselho ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. 22, enviando cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, mandando que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse segundo a língua do seu povo. Amém? Aqui eu vou estar finalizando sobre o decreto, o último versículo, porque aqui eu acabei falando todo o versículo, o capítulo 1 de Esther e até o versículo 22. Então aqui o decreto, essa ideia era agradar, né? Agradar o rei e seus nobres, né? E ali estava agradando ao rei. O decreto é emitido e enviado a todas as províncias, estabelecendo ali o quê? O que foi estabelecido ali no momento? Que cada homem deve governar em sua própria casa. Cada homem, tornando a deposição de Vaste irrevogável. Então ali aquela situação, aquela ação soberana de Deus, né? A ação de Deus ali, coisa linda ali, todo momento foi a perfeição, a ação que estava acontecendo ali naquele momento, né? E que estava preparando aquele cenário, né? Então, a ação soberana de Deus
prepara o cenário, foi um grande cenário, para que Esther se torne a grande rainha. Coisa linda. Utilizando ali, estava sendo utilizando circunstâncias, né? Circunstâncias ali. E aqui já estou chegando já na reta final. Circunstâncias humanas para salvar o povo judeu. Então ali houve essa grande, né, salvação daquele povo. Amém? Então aqui ele fala que intercedendo e celebrando, na verdade, ele celebrando aquela grande festa, porque foi um banquete, tudo luxuoso, tudo muito lindo, né? Então Esther estava celebrando aquele momento ali com Deus, agradecendo, né, a Deus. Uma menina que ela era judia, humilde, né? Humilde, ela era muito humilde, ganha uma posição de influência internacional. Glória a Deus, aleluia. Foi tudo muito lindo. Amém? Então, deixa esse capítulo, porque aqui foi todo o capítulo de Esther, capítulo 1. Estudem, né? E ali foi a grande alegria dela. Primeiramente, nela agradeceu a Deus por estar salvando o povo judeu. Amém? Então, Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Isso é somente, assim, para quem crer nele mesmo. Muitas das vezes, muitos não acreditam, né, nas coisas, e a cada dia a gente tem que estar com fé, aumentar ainda mais e mais a fé. Amém? Então, creia, eu tomo posse nessa palavra, um livro lindo de Esther. Deus esteja abençoando cada um de você. Cada um que estiver assistindo esse vídeo, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, faça seus comentários. Então, deixe um finalzinho de domingo abençoado, próspero, profetizo aí dentro dos familiares, cura, libertação e salvação. Amém? Em nome de Jesus. Finalzinho de domingo abençoado e não deixe, assista até o final esse vídeo. E Deus abençoe a todos. Bye, bye, até o próximo vídeo.